Olá pessoal, hoje vamos dar início a uma aula de Fundamentos de Ondulatória. Nesta primeira aula eu peço primeiramente desculpas por conta desta mão bizarra que eu desenhei, mas enfim, vale a intenção, né? Primeiramente vamos definir o que é um pulso. Um pulso, ele acontece quando você efetua uma oscilação que é propagada por um meio material. No caso aqui eu tenho um pulso de onda que passa por meio desta corda. Então o rapaz aqui faz uma força de sobe e desce e para e espera para ver o que acontece. Isso é um pulso que se propaga ao longo da minha corda. Agora, quando você efetua pulsos de forma repetida, você consegue confeccionar o que nós chamamos de onda. São repetições de pulsos com uma certa periodicidade, com uma certa frequência constante e determinada. Como minha lapiseira agora aqui está oscilando com uma certa frequência. Estas representações que a onda acaba criando é muito útil para entendermos futuramente o que é de fato uma onda. Mas, a princípio, nestes dois exemplos, nós estamos retratando ondas mecânicas, pois elas precisam de um meio de propagação, que pode ser um sólido, por exemplo, a corda, ou até mesmo a parede, ou até mesmo aqui essa escrivaninha, que tem uma vibração quando eu encosto nela. A água, quando você tem algumas gotas que caem, formando aqueles círculos e ondas que vão percorrendo todo o meio material, no caso a água, ou o ar. O ar é o meio material, ele pode transportar o som, a energia proveniente desta oscilação, pela movimentação das moléculas que estão presentes no ar. Ondas mecânicas, então, elas precisam de um meio material para ocorrer. Precisam de um meio material. Enquanto que as ondas eletromagnéticas não precisariam de um meio material. Elas existem independente do meio material. O exemplo clássico é a luz. A luz que apresenta seus diferentes comprimentos de onda possíveis, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, micro-ondas. São possíveis exemplos de ondas eletromagnéticas. O espectro da luz é muito grande, apresenta vários exemplos possíveis, e a diferença entre eles é a frequência ou o comprimento de onda. Uma coisa importante nas ondas eletromagnéticas é que a sua velocidade é sempre a mesma, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Estas ondas, elas apresentam certas formas. Nós aprendemos agora as naturezas. Agora vamos estudar as suas formas. Existe uma forma, ou seja, um desenho que pode ser feito que representaria esta onda, a onda transversal. A onda transversal ela acontece quando a oscilação não coincide com o vetor velocidade. Perceba que a velocidade aqui é representada por um vetor para a direita e a oscilação ela não acontece nessa mesma direção. Enquanto que a velocidade é horizontal, a oscilação aqui é vertical, ou seja, está atravessando aqui, né, o sentido do vetor velocidade. É uma onda transversal, como nós especificamos na própria corda ou na oscilação da água. Existem outras ondas, chamadas longitudinais. São ondas que apresentam a sua oscilação, a amplitude de sua oscilação, na mesma direção que o vetor velocidade. Portanto, aqui eu tenho a representação de uma mola, me perdoe aqui a precariedade desta mola, mas aqui nós temos ela mais apertadinha e aqui ela tem uma amplitude maior. Depois ela retoma a sua representação mais apertada. Como a amplitude ela tem a mesma direção que a velocidade, nós podemos dizer que ela é longitudinal. A amplitude está ao longo da trajetória da minha onda. Um outro exemplo também é o grito, ou enfim, né, aqui é um rapaz gritando. Eu tenho aqui a representação do som se propagando no ar. A velocidade também é para a direita e a oscilação do ar
também está na mesma direção, na direção da velocidade. Isso é longitudinal. A onda eletromagnética é um caso à parte. Ela é uma onda transversal, uma vez que ela apresenta oscilações de campo magnético e de campo elétrico perpendiculares à direção da velocidade. Existe esta fórmula que permite o cálculo da velocidade desde que tenhamos o campo elétrico e o campo magnético. Isso futuramente nos interessará. Mas a princípio apenas essa ressalva da confecção, né, desta onda, que como nós bem aprendemos logo atrás, ela não precisa de um meio material. Portanto, eu não posso pegar uma corda para transmitir uma onda eletromagnética, ou a água para transmitir uma onda eletromagnética, muito menos o ar. A onda eletromagnética, ela não precisa de meio material. E esta representação é um modelo matemático que tenta entender este grande enigma, que é uma onda eletromagnética. Feito isso, gente, vamos para a segunda parte da nossa aula.